Bom dia, minhas amigas em Cristo Jesus. Que bom poder falar com vocês nessa manhã de segunda-feira. Aqui onde eu estou está um pouco friozinho. Eu moro no interior de Goiás. Imagino que para vocês aí está bem mais frio. Mas o calor de Cristo, o sol da justiça que é Cristo Jesus sempre aquece os nossos corações. E a gente sempre tem a esperança, a nossa bendita esperança, de que muito em breve estaremos ao lado dele, vivendo por toda a eternidade. Gostaria de meditar com vocês nesta manhã a respeito de um papel. Qual é o nosso papel, a nossa função? Quem somos aqui nesta terra? Aos olhos do mundo, somos apenas pessoas que estamos passando por aqui, por uma curta existência, e aí surgem teorias, doutrinas, mas aos olhos de Deus, quem nós somos? Eu gostaria de que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela em Atos capítulo 1, o versículo 8. Só para que você entenda o contexto, Jesus havia passado pouco mais de 33 anos de ministério, de vida aqui na terra, e 3 anos e pouco de ministério. Nem os seus próprios discípulos haviam entendido qual era a função, o papel de Jesus aqui na terra. Alguns estavam ali querendo poder, outros estavam querendo estar ao lado de Jesus apenas por interesse financeiro, para receber dinheiro. Eles não tinham entendido a missão, o foco deles estava em outros pensamentos, em outros objetivos. E Jesus foi muito claro quando disse assim para eles: o meu reino não é deste mundo. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Mas os discípulos estavam cegos, não entenderam do contexto disso que Jesus estava falando. Então Jesus viveu, morreu, ressuscitou, passou cerca de 40 dias aqui com os discípulos, reforçando muito daqueles ensinamentos que ele já havia falado, mas agora sobre um outro enfoque. Olha, eu já passei pela morte, ressuscitei, mas estou indo para o Pai. E aí Jesus dá uma comissão, Jesus dá uma tarefa muito significativa para aqueles discípulos. E Atos capítulo 1, versículo 8 diz sobre esta função. E ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi a última ordem que Jesus deu para os discípulos. E a última ordem, ela é antecedida por uma promessa. A promessa de algo que eles não poderiam fazer. Essa promessa era de algo que Jesus iria entregar para eles. E essa promessa é o recebimento, o batismo do Espírito Santo. Não se deixe enganar, o Espírito Santo é Deus. É uma das pessoas da Trindade. Assim como Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho, o Espírito Santo é o Deus que vai nos acompanhar, a Bíblia diz isso. Jesus disse, e eis que Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até Jesus aparecer no céu pela segunda vez, o Espírito Santo estará conosco ao nosso lado. Por isso, podemos invocar as palavras de Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. Seria redundante eu falar aqui dos desafios que nós estamos passando por conta da pandemia do coronavírus. Tantas pessoas queridas a gente perdeu. Só aqui na minha igreja nós perdemos várias pessoas. Nós temos uma irmã aqui que ela perdeu em questão de 10 dias o pai, a irmã e a mãe. 10 dias. A vida dela foi colocada de cabeça para baixo. E sabe, queridos, sábado estivemos na igreja e ela estava ainda, imagina a situação, mais triste ainda, porque falou que agora o irmão está contaminado com coronavírus. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos vivendo sim os últimos dias da história deste mundo, não temos dúvida disso. A questão é, eu entendo qual é o meu papel aqui nesta terra? Eu entendo esta comissão que Jesus deixou para nós? Olha, a promessa é, eu vou enviar o Espírito Santo. Daí, vocês passarão a ser minhas testemunhas. Jesus dizendo, aqui em Jerusalém, era onde eles estavam, toda a Judéia, Samaria, ou seja, da missão local para outros locais. Esta é a nossa missão hoje. Hoje nós somos os discípulos de Jesus.
Esta obra, esta comissão evangélica, é minha e sua responsabilidade hoje. Porque as pessoas aí do mundo estão sedentas de ouvir a verdade que você conhece, que eu conheço há 42 anos. Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, num lar adventista. Eu conheço essa mensagem há 42 anos. E nós precisamos transmitir esta mensagem. Nós somos colocados hoje como os João Batistas modernos. João Batista, ele pregou antecedendo, preparando o caminho para a vinda, para a primeira vinda de Cristo. Hoje nós somos os Joãos Batistas modernos. E o que é que nós devemos pregar? Qual é a mensagem que o mundo precisa ouvir hoje? Muito simples. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. E você vai ver ali em Apocalipse capítulo 14, qual é a mensagem? O que é que eu devo pregar? Nós devemos pregar 3 coisas. Esses anjos que voam pelo meio do céu, 3 vozes, 3 anjos. Essa palavra anjo vem do grego ângelos, que representa os humanos no cumprimento da missão. Sabe? Nós somos mensageiros. A primeira mensagem é avisar as pessoas que elas devem temer a Deus. Temer não é ter medo, temer é adorar. Temer a Deus, capítulo 14, versículo 7. E dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você consegue compreender que esta primeira mensagem, ela é uma referência explícita ao 4º mandamento? Por que que nós devemos lembrar de santificar o sábado? Exatamente para lembrar daquele que fez o quê? O céu, a terra e o mar. É o Deus criador de todas as coisas. A segunda voz, a segunda mensagem que precisamos transmitir às pessoas. Caiu a grande Babilônia. As denominações que pregam confusão. Confusão em que sentido? Confusão no sentido de teorias não bíblicas, teorias humanas inventadas por autoridades humanas, mas que não são submetidas ao assim diz o Senhor. Aqui está o nosso guia, aqui está a palavra de Deus pura. Se não está escrito aqui, são teorias humanas. E a terceira mensagem? A terceira mensagem diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. Aqui está o juízo, a consequência para todos aqueles que não quiseram aceitar o Deus como o verdadeiro Deus. É esta a mensagem. Parece muito simples, mas nós temos um grande objetivo, uma grande missão em transmitir essa mensagem. Só para que você tenha uma ideia, na janela 1040 vivem mais de 3,3 bilhões de pessoas. Ali estão 2/3 da população mundial. E é ali o nosso maior desafio, porque muitas dessas pessoas, menos de 1% desses 3,5 bilhões de pessoas são cristãos, ou seja, nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Mas nós temos famílias, missionários ali, que estão pregando. A questão é, e nós? O que você tem feito para a causa de Deus? Não deixe que a pandemia atrapalhe os seus sonhos, os seus projetos de estar fiel ao lado de Deus. Não deixe de ir para a igreja por causa de pandemia, não. Não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe de fazer a sua devoção pessoal, a meditação, a lição. Sabe por quê? Porque hoje, se nós não clamarmos pelo derramamento do Espírito Santo, nós seremos uma vela apagada, uma lâmpada queimada, que não serve para nada. Ninguém usa uma vela apagada em casa. Qual é o objetivo dela? Se o sal perde o sabor, ele tem que ser jogado fora, porque ele não presta para nada. Por isso eu encerro replicando as palavras escritas em Isaías capítulo 46, o versículo 1, e diz assim: levante-se, brilhe. Desculpa, eu errei, não é 46, 1. Deixa eu
achar que é 61, desculpa, me confundi com outro verso. Encerro com as palavras de Isaías capítulo 60, versículo 1. Levante-se, brilhe, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus tem chamado um povo fiel, remanescente, para levantar, para acender o fogo que talvez esteja apagado, para transmitir para quem está ao nosso lado, no trabalho, na vizinhança, na escola, não sei onde você precisa testemunhar, na sua família. Levante-se, brilhe, clame pelo recebimento do Espírito Santo de Deus, para que você seja uma testemunha, aqui em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, onde você estiver. Que Deus te abençoe. Eu convido você a fechar os seus olhos e eu vou fazer uma oração. Santo Deus, abençoe a vida de cada amiga que tem participado a cada segunda-feira desse pequeno grupo. Sabemos que é assim que a obra final será pregada, em pequenos grupos, em pequenas comunidades. Portanto, eu peço a Deus, escute o clamor de cada uma dessas suas servas. Elas oram por filhos, por maridos, por parentes, familiares, por amigos. Ó Deus, nós gostaríamos muito de receber uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos de fato testemunhar com a nossa vida para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti. A semana está apenas começando, muitos desafios virão, mas na certeza que temos de que o sangue de Cristo Jesus é capaz de purificar todos os nossos pecados, que o sangue de Cristo Jesus é capaz de nos habilitar para o céu, que nós clamamos a Ti, ouça as nossas orações, responde-nos de acordo com a Tua gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um dia e uma semana abençoado ao lado de Cristo Jesus.